Oi gente, tudo bem? Eu sou a Evelyn, bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita, já se inscreve aqui embaixo que você não vai se arrepender. Hoje eu queria fazer uma reflexão com você sobre ser arco ou ser flecha. Eu tava lendo um trecho de um livro, o nome do livro é Mulheres Improváveis, e tinha uma parte muito interessante sobre a vida de Paulo, né? Sobre o fato de que Paulo, ele foi, né, uma grande flecha nas mãos de Deus aqui nessa terra, mas ele também foi um grande arco, né? Ele enviou também uma pessoa, né? E aí eu queria compartilhar um pouquinho sobre isso com você hoje, tá bom? Então, continua aqui no vídeo. Bom, gente, então, eu tava refletindo sobre a vida do apóstolo Paulo, né? E eu comecei a entender ali que havia momentos em que Paulo, ele foi um grande arco nas mãos de Deus, e houve momentos em que ele foi uma grande flecha nas mãos de Deus, né? Uma flecha enviada aí por Ananias e por Barnabé, né? Então, é interessante a gente aprender a discernir o momento que nós mesmos estamos vivendo. Será que nós estamos no momento de ser arco ou nós estamos no momento de ser flecha? E a flecha, gente, ela tem algumas características interessantes, é isso que eu queria falar, né? A flecha, ela nunca se lança sozinha, ela precisa do arqueiro e ela precisa do arco, né? O arqueiro na nossa vida é Deus, o Espírito Santo, Jesus, e o arco são pessoas que Deus coloca na nossa vida que vão nos ajudar a chegar onde nós precisamos chegar, né? Então, talvez pessoas da nossa família, pais, pessoas que são referências para nós, né? Nossos líderes, pastores, discipuladores, né? Então, são pessoas que Deus nos dá ou coloca na nossa vida para realmente nos dar direção, para nos dar ajuda, para realmente fazer a gente chegar no lugar que Deus tem para nós, no propósito que Deus tem para nós, né? Se você está assistindo esse vídeo em outubro de 2024, tá em cartaz um filme que tá aí, todo mundo tá falando, que é A Forja, que fala justamente sobre isso, né? Sobre discipulado, sobre a gente ter pessoas na nossa vida que nos ajudam a ser mais parecidos com Jesus e a tratar coisas do nosso caráter que precisam ser tratadas, né? Então, a flecha, antes dela se tornar uma flecha, ela é só um pedaço de madeira, né? Então, ela passa por um processo de ser moldada, de virar uma flecha. Ela é polida, é feito uma lança, né? Uma ponta nessa flecha. Há um tempo da flecha ser preparada. E depois que a flecha tá pronta, ela vai para um lugar que se chama aljava, né? O arqueiro carrega a flecha nas costas, na aljava, né? E é o lugar que ela fica escondida. Então, muitas vezes, nós como flechas, nós estamos sendo preparados pelo Senhor e preparados por pessoas que Deus colocou na nossa vida, né? Mas há momentos que o Senhor, ele não vai disparar logo a gente de primeira, né? Ele nos guarda, ele coloca a gente na aljava, num lugar escondido. Muitas vezes a gente tem, às vezes, pressa, né? De fazer as coisas para Deus, de ir pro campo e tal, e agir, vamos pra prática. Mas, às vezes, Deus nos chama para realmente só estar escondido nele, primeiro, né? Longe dos aplausos, longe dos holofortes, longe da visão dos outros, num lugar que só Deus sabe que a gente tá e que só Deus consegue nos enxergar, né? Isso é estar na aljava. Até que então chega o tempo dessa flecha ela ser lançada, né? E aí, para que essa flecha seja lançada, ela vai precisar de um arqueiro. A flecha nunca se lança sozinha, né? Ela precisa que o arqueiro faça isso por ela e ela vai precisar também de um arco. Olhando para a vida de Paulo, a gente consegue perceber que ele foi realmente uma grande flecha, né? Primeiro enviado ali por Ananias, onde ele teve o primeiro encontro, né, com a presença de Deus e tudo mais, e depois com Barnabé, né, na sua caminhada com Barnabé. E aí chega o momento que Paulo é enviado, né? Paulo vai, faz muita coisa incrível lá. Se você não leu na Bíblia, você pode ler. E chega um ponto da vida de Paulo que ele se torna um arco na vida de outras pessoas, né? Ele começa a cuidar de pessoas, ele começa a ensinar pessoas. E aí ele tem o primeiro filho na fé aí, que é o Timóteo, né? Que caminhou com ele, que foi ensinado por ele. Então,
há momentos em que nós vamos nos tornar arco na vida de outras pessoas, né? E esse é um momento de transição, é um momento de mudança de temporada, de estação na sua vida. E o arco também tem características bem interessantes pra gente pensar. Para ele ser feito, né, ele precisa ser amarrado. Então, antes do arco ser arco, ele é só, né, a madeira ali retinha. Para ele ter aquela envergadura de arco, ele precisa ser amarrado nas duas pontas, né, até ele adquirir ali a forma que ele precisa adquirir, né? E não é um processo muito fácil, né? Não é um processo natural, é um processo que exige esforço do arco, flexibilidade do arco. Então é um processo também de tratamento, né? Para que esse pedaço de madeira ele seja um arco. E essa flexibilidade do arco, ela é muito importante, porque é ela que faz com que o arco consiga lançar a flecha. Se ele não tiver essa flexibilidade, essa envergadura, ele não lança a flecha. E aí, trazendo para nossa vida, né, para que nós possamos ter pessoas na nossa vida que a gente lance como flecha, nós precisamos ter flexibilidade para trabalhar com pessoas, aprender a trabalhar com gente, né? Aprender a lidar com as adversidades, com as dificuldades e aprender a lidar com os relacionamentos. Relacionamentos nunca são fáceis, né? Seja relacionamento mãe e filho, seja discípulo-discipulador, líder e liderado, né? Todos os relacionamentos, eles demandam tempo, esforço, eles demandam diálogo, né? Então, é um trabalhar de Deus não só na vida da pessoa com quem você tem relacionamento, mas na sua própria vida, né? Uma coisa interessante sobre o arco é que ele vê o que a flecha não vê. O arco, ele é sempre carregado, né, pelo arqueiro nas mãos, né? O arco, ele tá sempre nas mãos do arqueiro. A flecha, ela tá na aljava, ela tá nas costas, mas o arco não, o arco tá junto do arqueiro. Então o arqueiro, ele tem um campo de visão que é o mesmo campo que o arco tem, mas a flecha não, né? Então, assim, essa comparação é interessante porque faz a gente refletir que, como o arco, a gente tem uma visão ampliada, né? A gente começa a ter a mesma percepção que Cristo tem sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre tudo, né? A nossa visão, ela é mais, como é que eu posso colocar? Mais ampla, né? A gente consegue ver além do que tá aqui agora. A gente tem uma visão mais distante, tipo visão de águia, sabe? E o interessante também, gente, é que, tipo assim, apesar do arco ele ter a visão, a mesma visão que o arqueiro tem, o arco, ele não vai tão longe, né? A flecha sempre vai mais longe do que o arco que ela lançou, né? E esse é justamente o ponto e o objetivo do arco, lançar a flecha num lugar mais longe do que ele já foi ou já chegou, né? Tem uma frase do Tel Hayashi que eu gosto muito, ele fala que nós somos o piso da próxima geração. Isso quer dizer que tudo que nós estamos fazendo, tudo que nós estamos vivendo com Deus, todas as experiências, todas essas coisas maravilhosas, elas vão servir de base para os nossos filhos, de base para os nossos discípulos, de base para a geração que vem depois de nós, né? Então, é muito importante a gente, como arco, ter essa visão, sabe? E esse desejo no nosso coração de que aqueles que vêm depois de nós alcancem coisas maiores do que nós alcançamos, né? E aí, será que você está sendo arco ou você está sendo flecha nas mãos do Senhor? Já sabe? Já conseguiu identificar aí qual é a temporada que você está vivendo? Bom, mas independente do momento que você está, né, na sua vida, o importante mesmo é a gente continuar nas mãos do arqueiro, né? A gente não sair desse lugar que é a presença de Deus, né? E espero que o Senhor possa usar muito você como flecha, né, nas mãos dele, que você possa ir muito longe, e como arco, né, que o Senhor possa te dar sabedoria para você instruir outras pessoas, para você instruir os seus filhos na fé, para que eles possam ir ainda mais longe do que você já foi. Amém? Então é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece, deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu comentário, me ajuda muito, e eu te vejo no próximo vídeo. Beijo, tchau!